percebemos a tua presença aqui. Muito obrigado, porque aqui está a tua igreja, a tua noiva, até representada por várias denominações. E esse olhar do Senhor é um olhar que olha todos de uma forma só. A tua família, a tua igreja, o teu povo. Muito obrigado por estarmos vivendo esse tempo especial. Muito obrigado, Deus, por podermos ser igreja do Senhor, filhos de Deus. Muito obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, mas sabemos que existe uma jornada para nós vivermos, não somente aqui, mas por toda a eternidade. E nós queremos nessa noite aprender de Ti, aprender da Tua palavra, para que não somente venhamos ouvir, mas que possamos trazer para as nossas vidas, analisar a nossa forma de ser, de pensar e agir, e possamos experimentar transformação para intensificar as nossas vidas em direção às promessas que o Senhor tem para nós. Assim nós inclinamos nossos corações nessa noite e te pedimos, Espírito Santo, vem, continue presente em nossas vidas e fala conosco. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos ler o texto de Lucas 2, 21 em diante. Completando-se os 8 dias para a circuncisão do menino, foi-lhe posto o nome de Jesus, o qual lhe tinha sido dado pelo anjo antes de nascer. Completando-se o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. Como está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor. E para oferecer um sacrifício de acordo com o que diz a lei do Senhor, 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Havia em Jerusalém, agora começa a história. Já percebeu em que situação que estamos? Que contexto que nos encontramos? José e Maria estão levando Jesus para ser apresentado no templo. Um momento muito especial. Você imagina você na oportunidade de ver Jesus. Vamos lá, vamos continuar. Versículo 25. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo, piedoso e que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Preste atenção que eu preciso trazer alguns detalhes para você entender melhor o contexto. Jesus ainda não tinha crescido, morrido na cruz e ressuscitado ao 3º dia. Aqui Simeão é um homem israelita, um homem do povo judeu, o povo de Deus. E ele então estava ali esperando a consolação de Israel, porque se esperava a vinda do Messias, do Cristo, o Cristo ungido, para salvar o povo de Israel. Até hoje os judeus estão aguardando a vinda do Messias. Eles não discerniram que Jesus veio, mas Simeão tinha algo diferente. Simeão tinha a presença do Espírito Santo e ele percebeu que o Espírito Santo estava falando com ele, que o Messias estava ali. Então esse é o contexto que a gente precisa entender para a gente continuar andando aqui. Agora, interessante, não sei se você sabe, o Espírito Santo de Deus, ele, após a ressurreição de Jesus, todas as pessoas que aceitam a Jesus na sua vida como seu Senhor e Salvador, passam a ter a oportunidade de serem habitação do Espírito de Deus. Você é um espírito. Diga, eu sou um espírito. Tenho uma alma e estou dentro de um corpo. Você sabia disso? Quem não sabe, fique sabendo. Porque quando nós
findamos a nossa vida aqui nessa terra, o corpo fica, mas o espírito e a alma podem ou não voltar para Deus, e eu espero que todos nós voltemos para Deus, amém? Ok. Só que o Espírito de Deus, naquela época, ainda não habitava nas pessoas, porque isso só começa a acontecer depois de Jesus. Mas o Espírito de Deus, ele vinha sobre as pessoas. Olha só o nível de privilégio que você tem. Você tem o privilégio de não somente ser um lugar de visitação da presença de Deus. Você pode ser um lugar de habitação da presença de Deus. Você pode ser morada do Espírito Santo. E isso é que vai direcionar você a viver todas as promessas de Deus. A começar pelas coisas aqui na terra, durante a jornada que estamos. E a continuar depois por toda a eternidade, quando tudo isso aqui acabar. E eu quero dizer que está bem próximo. Os sinais já estão aí. Mas, enfim, o Espírito Santo vinha sobre Simeão. Estava sobre ele, porque não habitava ainda nas pessoas. Só começa a acontecer a partir de Jesus. E Jesus tinha recém-nascido, estava há dias nascido, 40 dias. Agora, olha só o que acontece no versículo 26. Fora-lhe revelado a Simeão, fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Aquilo que todos estão esperando até hoje, os judeus, o povo de Israel. O Espírito Santo falou para Simeão. Agora imagina Simeão no meio de milhões de pessoas. O Espírito Santo falou para Simeão: você não vai morrer sem ver o Cristo do Senhor, aquele que vai salvar a humanidade. Você consegue entender a dimensão desse tesouro, dessa riqueza? O Espírito Santo então revela a ele. E aí no 27, lembra qual é o contexto? Vou pedir silêncio para o pessoal aí em cima. Silêncio, não é hora de conversar agora. Versículo 27. Movido pelo Espírito. Quem foi movido pelo Espírito? Simeão. Talvez ele estava na casa dele. Estava fazendo alguma coisa. Estava no mercado fazendo compra. Não sei. Tinha ido lá na prefeitura pedir um serviço. E ele, de repente, foi movido pelo Espírito a ir para o templo. De repente, ele só tinha uma promessa: você vai morrer, você não vai morrer sem ver o Cristo. Isso movia o coração de Simeão. De repente, num dia, numa hora, em algum lugar que ninguém sabe, e talvez nem Simeão tinha noção disso. De repente, o Espírito Santo fala para ele: vai lá para o templo, que eu tenho um negócio para te mostrar. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus, meu Deus, eu fico imaginando isso, me dá vontade de chorar. O menino Jesus, para lhe fazerem o que requeria o costume da lei, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios. E eu quero aqui fazer um parênteses. Gente, você não sabe o que está escrito aqui. Não sei se tem a dimensão do que está escrito aqui. Preste atenção. Até hoje, os judeus acham que a salvação é para o povo escolhido de Deus, que é o povo judeu. Naquela época era assim. Simeão, ele pegou Jesus nos braços e estava no meio dessa oração falando: meus olhos estão vendo o Cristo, que é a luz para os gentios. Ele sabia o que a maioria não sabia e não sabe até hoje. Gente, nem os apóstolos sabiam disso. Nem Pedro sabia disso. Lá em Atos 10, você vê Pedro tendo uma visão
dos animais impuros descendo num lençol, e ele fala, não vou comer coisa comum ou impura. E aí o Espírito Santo estava falando para ele, o Evangelho é para os gentios também. E logo depois tem um acontecimento precioso, que chegam as pessoas que não faziam parte do povo de Israel. E Pedro tinha entendido então que o Evangelho, as boas novas, eram para todos, era salvação para todos. Os apóstolos foram discutir, teve um tempo que eles foram lá conversar, olha, não é só para a gente não. Pedro falou, Paulo também mostrou isso, nós vemos nas Escrituras. Os apóstolos não tiveram essa revelação já de bate-pronto, de início, mas Simeão, muitos anos atrás, teve esse entendimento. Há mais de 40, 50, 30, 40, mais de 40 anos antes, Simeão já havia recebido essa revelação do Espírito Santo. Grava isso. É importante fechar esse parênteses para você entender. Essa revelação que nem os apóstolos tiveram. Vamos lá, vamos continuar. Então, lute para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. Ok? O pai e a mãe do menino estavam admirados com o que fora dito a respeito dele. E Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus, este menino, Simeão está falando para Maria, com o bebê no colo, olhando nos olhos da mãe, imagina você que é mãe, e ele está assim falando, este menino Jesus, está destinado a causar a queda e o soerguimento de muitos em Israel, e a ser um sinal de contradição, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Quanto a você, Maria, quanto a você, agora você imagina sendo a mãe de Jesus. Quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. Porque ele estava dizendo o que iria acontecer. Aí você lembra Jesus sendo crucificado, e talvez agora a imagem que está vindo na sua mente é a imagem do filme Paixão de Cristo, ou de outro filme, onde Maria está lá, vendo Jesus sendo crucificado, e estava lá, gemendo na sua alma, porque era humana. Simeão teve algumas coisas aqui que nós precisamos aprender com ele, para nós vivermos a promessa de Deus. Simeão fez essa oração e falou, Senhor, muito obrigado, já pode me levar, porque os meus olhos viram a salvação, aos gentios, para o mundo inteiro, e para o teu povo, o povo de Israel. Muito obrigado. Agora eu fico imaginando, não era qualquer promessa, não era qualquer coisa, era conhecer o Cristo que iria salvar o mundo e todos aqueles que desejavam. E muitos ainda estão esperando. Quanto tempo Simeão esperou a promessa? A Bíblia não fala, mas eu sei que foi uma vida inteira. Anos e anos. Muito tempo. E aqui a palavra nos fala que Simeão era um homem piedoso. Deixa eu ver o versículo 25. Justo, piedoso, e esperava a consolação de Israel. Ele não sabia quando ia acontecer. Ele não sabia quando que a promessa ia acontecer. Ele não sabia como a promessa iria acontecer. Ele não sabia aonde a promessa ia acontecer. Mas ele tinha uma promessa de que ele não morreria sem ver o Cristo ungido. E aí eu fico imaginando, durante a declaração da promessa, até a concretização da promessa, existe uma jornada para percorrer, sim ou não? Que nós precisamos aprender a percorrê-la da forma certa para podermos então alcançar as promessas, ou a promessa de Deus para a nossa vida. Existem detalhes preciosos que vão fazer com que a gente chegue na promessa ou não. Eu fico imaginando, gente, vamos lá, vou imaginar que Simeão estava lá na prefeitura, lá na Praça do Cidadão,
E o Espírito Santo vai lá e fala, vai lá para o templo. Eu pergunto para você, se Simeão não tivesse ouvido o Espírito Santo falar, existem coisas que são para aquele dia, para aquela hora e para aquele lugar. E muitas vezes a gente perde algumas preciosidades de Deus porque nós não estamos atentos àquilo que o Espírito Santo quer falar. Vou contar um testemunho da minha esposa. Um dia ela levanta, geralmente ela acorda de madrugada para orar. E um dia não estava tão legal e tal. E o Espírito Santo acorda ela de madrugada, de repente, para falar com ela. E ela não estava legal e tal. E ela falou, não, eu vou levantar daqui a pouquinho. Dormiu mais um pouquinho. Acordou cedo assim mesmo. Foi orar. Ainda era de madrugada. E foi orar. Porque Deus queria dar algo para ela. Falar algo com ela. Foi assim? Quando ela chegou lá para orar e foi falar com o Senhor, aí o Senhor falou assim para ela, já entreguei para outra pessoa. Porque era para aquela hora e para aquele lugar. Para aquele momento. E ela sabe que era uma ideia. Era um despertar para alguma coisa. E ela também sabe que um dia ela vai ver isso acontecendo. E ela vai saber que aquilo Deus queria entregar para ela. Foi, amor? Esse aqui é pior ainda, né? Nunca mais ela deixa de ouvir rapidinho quando o Espírito Santo chama. Só que não experimentou aquilo que era, né, amor? E a gente conta isso para a gente ficar atento. Porque muitas vezes o Espírito Santo quer falar. E essas semanas, nessas questões de construção, eu percebi que no meio da correria, coisas pequenas foram, coisas pequeníssimas, que nem fizeram assim, vamos dizer que teve consequências. Mas eu percebi que 2 vezes durante essas 2 últimas semanas, 10 dias, o Espírito Santo me falou algo, eu achei que era algo da minha cabeça, esqueci que passou batido, daqui a pouco eu vi, puxa, podia ter evitado um negocinho, um desgaste. Por quê? Porque o Espírito Santo já tinha me avisado. E eu não prestei atenção. Então, a promessa de Deus, aquilo que Deus quer fazer, tem dia, hora, local, e Simeão estava atento ali na Praça do Cidadão, quando o Espírito Santo falou, vai para o templo. E assim ele foi. Ele primeiro conseguiu ouvir, e ele obedeceu. O Espírito Santo, primeiro, ele pode hoje habitar em nós. Essa é a primeira coisa. Nós vemos ali, deixa o 25 ali projetado. Porque a primeira coisa que fala é que o Espírito Santo estava sobre Simeão. Então a primeira coisa para nós vivermos as promessas de Deus é que o Espírito Santo esteja em nós. Porque como eu expliquei antes o Espírito Santo ainda não habitava, só vinha sobre as pessoas. Em momentos específicos, para direções específicas. Hoje nós temos a oportunidade de sermos habitação e Ele estar constantemente conosco. Todos os dias, toda hora. Eu pergunto para você, você vai perder essa oportunidade? Ou você vai aproveitar essa oportunidade de estar com a presença do Espírito Santo? Estar com Ele, para não ficar aí dando murro em ponta de faca, ou nadando e morrendo na praia. Não! Primeira coisa é te estimular nessa noite a buscar a presença do Espírito Santo. Isso só é possível se você aceitar Jesus como teu Senhor e Salvador e continuar. Porque aceitar Jesus como Senhor e Salvador não é vir para frente na hora da oração só levantar a mão. Não. É se viver como filho de Deus. É se empenhar nessa direção. E aqui nós temos 3 qualidades de Simeão. Ele era justo. O que significa justo? Justo é a pessoa que anda conforme a palavra de Deus. É uma pessoa que vive correspondendo
às Escrituras. É uma pessoa que vive por princípios. Uma pessoa que vive como justo, e hoje a justificação vem por Jesus. Só é possível nós sermos justos hoje através de Jesus, porque naquela época era seguindo várias leis, centenas de leis que os judeus tinham. Agora hoje nós temos a oportunidade de sermos justificados por Jesus, e toda a culpa, todo o mal, Ele levou na cruz por nós, e nós, recebendo Jesus, podemos então estar nessa condição de sermos justificados e vivermos como justos, porque justo não é você ser correto perante as pessoas. Essa justificação espiritual é uma vida de alguém que vive com Deus, que vive com Jesus, vive de forma que Deus olha para você e fala: esse é meu filho, essa é minha filha. Esse aqui não dá brecha para o inimigo. A gente erra, sim. Não é ser perfeito, mas é o quê? Quando a gente erra, a gente se arrepende dos pecados. A partir do momento que nós nos arrependemos dos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar, purificar os pecados, nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. E aí tudo zera. Então essa noite é uma oportunidade para você zerar. Porque se tem alguma coisa que o Espírito Santo está falando para você e que você já está sabendo, está ouvindo, ou tem ouvido, que tem te afastado de Deus, é momento de você entregar o seu coração e falar: Senhor, me perdoa, eu não quero mais viver assim, eu quero entregar toda a minha vida para Ti, eu quero zerar esse negócio. Para que você entre na qualidade de justificado, justificada por Jesus, né? Não com o objetivo de ter algum benefício, não, é abrir teu coração e falar: Senhor, me conserta, eu quero dar bom testemunho. Simeão era um homem piedoso. O que é piedoso? Piedoso fala de uma pessoa que lida com as outras pessoas de forma piedosa. Tem a ver com relacionamento, tem a ver com aprender a lidar com os conflitos, tem a ver com compaixão ao próximo, tem a ver com se importar com as pessoas. Eu quero perguntar: você erra? Sim ou não? Quem erra? Quem errou já hoje? Levanta a mão. Quem não levantou está mentindo. Todos nós erramos hoje. Talvez você não saiba, não percebeu que errou. Você pecou hoje, gente. Você hoje pecou. Em algum momento você olhou para alguém e falou: ih! Ou tu pensou alguma coisa errada, Às vezes a gente não percebe isso, porque o pecado, ele está intrínseco na nossa estrutura humana. Mas o Espírito Santo, a presença dele nos faz ter clareza, e para que possamos ir nos consertando na caminhada, e dessa forma, então, possamos continuar atentos, caminhando na direção das promessas de Deus, para a gente não se desviar. Quem aqui quer se manter firme em direção à promessa de Deus? Diga eu. Tá bom o negócio aqui. Então precisamos caminhar como justos, crescermos em compaixão pelas pessoas, crescermos em piedade, em paciência, em tolerância, crescermos em compreensão, porque da mesma forma que nós erramos, as pessoas vão errar. Eu pergunto para você: gente, vamos lá, você vai errar com alguma pessoa essa semana? Vai, sim ou não? Às vezes você não vai saber que você está errando, mas alguma postura que você acha que é normal, está tranquilo, mas a outra pessoa não vai gostar. E às vezes ela tem razão. Você tem certeza que as pessoas vão errar com você? Agora pensa aí 3 pessoas que você mais ama, que você espera ser amado. Maridos lembrem das esposas, esposas lembrem dos maridos. Os noivos vão pensar um no outro. Filhos vão pensar nos pais, pais vão pensar nos filhos. E eu pergunto para você: essas pessoas vão errar com você? Pense nos irmãos da igreja. Nós tivemos aqui uma labuta aqui tremenda essas 2 semanas e dá umas faisquinhas aqui, uma faisquinha ali, aí um deu jeito do outro e tal, e vamos botar assim, botar assim, não, eu botei onde? Tirou daqui, bota quadro, não bota quadro. Cadê o quadro de Jesus? Sumiu, está lá atrás.
Um irmão, eu lembrei depois, essa foi uma coisa que eu não escutei o Espírito Santo. Deus usou um irmão, que eu não lembro quem é, se é irmão, se é irmã, não lembro quem é, e falou assim, ó, se botar carpê preto, aparece a sujeira. Lembrei só depois que a gente comprou. Quem é que foi? Tá aí a pessoa que falou para mim isso? Eu nem lembro quem foi. Ela me avisou, falou, olha, se botar tem que ser mais usado, tudo mais. Hã? O Antônio Marcos? Foi o Antônio? Tu, Antônio? Foi só lembramos depois que compramos. E aí estamos sofrendo agora. O Espírito Santo usa a pessoa e a gente não se toca. Tá vendo? Talvez ele deve ter pensado, acho que não, o Antônio é de boa. Mas se fosse outra pessoa, meu Deus, tá vendo? Nem prestaram atenção no que eu falei, comprado, é preto. Tem isso, gente. Entende? E fica magoado e de repente não fala nada e guarda a mágoa no coração. Ser humano. Mas assim, ó, com o Espírito Santo, nós vamos crescendo em compaixão pelas pessoas. E o Simeão era uma pessoa em que o Espírito Santo vinha sobre ele. Por quê? Porque ele era justo e ele se inclinava a ser piedoso. E com certeza os relacionamentos dele com as pessoas eram muito mais leves. Porque se a Bíblia está falando, e preste atenção, Lucas, o que escreveu o Evangelho, se ele incluiu isso na palavra, é porque esse homem, Simeão, tinha uma relevância para ser colocado aqui. Porque isso aqui é uma passagem parentética. Aqui está falando de Jesus sendo apresentado no templo, abre-se um parênteses, fala-se de Simeão e o parênteses se fecha. Olha a importância, olha o valor de Simeão. E nós precisamos aprender com ele. Então, piedoso, e esperava a consolação de Israel. O que fala sobre isso? É mais uma qualidade que nós precisamos aprender. Vamos lá, recapitulando. Justo, caminhando conforme o que as Escrituras dizem, o que a palavra de Deus diz. Fazemos uma autoanálise constante para consertarmos os nossos erros, nos arrependermos dos nossos pecados, entendemos a palavra de Deus, porque Simeão entendia. Por isso que ele era justo, porque ele conhecia a palavra e colocava em prática. Então nós precisamos colocar a palavra de Deus em prática. Não ficar só na teoria. Ser membro de igreja, membro da IBG, membro da IMPAC, membro da Batista do Vale, não quer dizer nada. Nós precisamos ser filhos e filhas de Deus, amém? Nós precisamos crescer com Deus. Darmos bom testemunho como Simeão dava. Sermos luz lá fora. Nos importarmos com as pessoas. Vivermos nessa expectativa de vida. Esperava a consolação de Israel. No nosso caso, nesse tempo, Jesus está voltando, gente. Nós precisamos crescer, inclinar nossos corações, abençoar as pessoas. Por isso que fazemos o que fazemos. Por isso que investimos como família de Deus. Isso aqui é para quê? Para ficar bonitinho, para ficar legal? Não, é para quê? Para que possamos cumprir uma missão. Porque existe uma promessa sobre essa cidade. Tem uma parcela que a gente vai fazer. Tem outra parcela que é a Impact que vai fazer. Tem outra parcela que é a Batista do Vale que vai fazer. E assim vai. Temos 70 mil pessoas para ganhar em Gaspar e não vai caber tudo nas nossas igrejas do Comeg. Então, precisamos de mais pastores. Precisamos de ver homens e mulheres de Deus se levantando na cidade, nas suas diversas áreas, sendo luzeiros nessa terra. Nos importarmos em levar a salvação do mundo, que não é só a salvação de Israel, é a salvação do mundo quem é a salvação do mundo? E a nossa vida precisa se inclinar para levar essa salvação. E a primeira forma que a nossa vida fala é através das nossas ações, das nossas atitudes, das nossas palavras, principalmente quando tem os problemas, os conflitos, as situações que nós não concordamos. São nessas áreas em que a nossa jornada pode tomar rumos diferentes, e eu, infelizmente, já vi muitas pessoas, várias pessoas que eu sabia que Deus tinha promessa nas vidas delas, e elas se desviaram das promessas de Deus, perderam um rumo, pastores até, por conta de situações que acontecem entre a fala da promessa, o decreto da promessa e a sua possível conclusão. Eu vejo pessoas que perdem um rumo no meio do caminho,
não escutam o que Deus está falando, o que o Espírito Santo está falando, principalmente em um momento de correção, quando usa alguém. Eu percebo pessoas não se intrigando, buscando em Deus consagração para poder ter a condição de ouvir, e você tem a oportunidade de mergulhar em Deus, ler mais a palavra, buscar em oração, buscar em comunhão. Você vê esses aspectos aqui na vida de Simeão. E eu quero isso para a minha vida, você quer para a sua? Ele era um homem justo, piedoso e esperava a consolação de Israel. E é óbvio que essas características falam de uma pessoa que estava ali, interligada com o povo de Deus. Ele ia ao templo e ele escutou o Espírito Santo falando, aquele dia, aquela hora, aquele lugar, ele ir lá para segurar o Salvador do mundo nas mãos, um bebê, 40 dias de vida, e falar: Senhor, muito obrigado. Os meus olhos já viram o Cristo ungido. Que promessa Deus fez para você? Tem algumas pessoas aqui, eita glória, hein? Tem pessoas aqui que estão lembrando de algumas promessas que se esqueceram no meio da caminhada, e hoje é a noite de retomar, em nome de Jesus. Tem umas coisas que Deus falou para você lá atrás e que as circunstâncias vieram abafar. E até em certos momentos abafaram, mas quero dizer que nessa noite o Senhor está te trazendo a lembrança para que você possa retomar o caminho das promessas que Ele tem para você. Amém? Fique atento. Se você tem percebido que em algum momento você tem colocado obstáculos ou permitido que alguns obstáculos entraram nesse caminho da promessa, é só você fazer uma coisa. Agora no final nós orarmos e quebrarmos o efeito disso, através do seu arrependimento, e nós recomeçarmos. Porque Jesus é tão bom que Ele dá essa oportunidade de nós recomeçarmos. Você estava andando com Jesus e está meio devagar, quem sabe até se desviou, é a noite para recomeçar. Perde a oportunidade não. Retome com Jesus. Porque dele vem todas as promessas. E eu quero aqui então finalizar, pontuando para você, trazendo aqui essa parte desse versículo, para que você possa olhar isso de uma forma bem ampla na sua vida. Você quer um atalho para você viver todas as promessas de Deus? Quer? Sim ou não? Está aqui. Quando a gente traz isso, essa palavra, ele esperava a consolação de Israel, fala de compaixão pelas pessoas. Existe uma chave aqui, que depois as Escrituras vão trazendo isso de forma mais clara, mas que podem mudar toda a trajetória da nossa vida. Você quer viver de acordo com a vontade de Deus? Você quer viver as promessas de Deus? Faça o seguinte. Eu não sei como que você está caminhando e vivendo nesses dias, mas se você viver com uma perspectiva de vida, se a sua vida aponta tudo que você tem e é, imagine agora, tudo que você é, sua profissão, sua família, sua energia, suas habilidades, o seu presente, o seu futuro daqui para frente. Adolescente, o que vai acontecer daqui para frente? Que escola vocês vão estudar? Meu Deus, quais serão os amigos que vocês terão? Que profissão vocês terão? O que será de vocês? Eu vou ser uma coisa. Será que vai ser? O que Deus tem para vocês? Jovens, o que vai ser daqui a 5 anos? A gente está falando como igreja, 1 ano atrás, a gente não sabia nem que ia estar aqui. Nós estamos vivendo as promessas de Deus de uma forma muito especial. Mas como? Fazendo o que Simeão estava fazendo. Mas durante a caminhada nós podemos nos perder. E se a gente não ouvisse a voz de Deus em vários momentos para apontar para várias decisões que nós tínhamos que tomar, nós não estaríamos aqui, vivendo o centro da vontade de Deus. Então, viver de uma perspectiva com tudo que a gente tem é viver olhando para a presença de Deus, a salvação de Deus na sua vida, na vida das pessoas ao seu redor, e que tudo que você é e faz vá nessa direção, isso vai te potencializar a caminhar em direção e na experiência das promessas de Deus. Como assim?
Vamos trazer para a prática. Você trabalha para quê? Só para ganhar dinheiro? Qual é o objetivo do teu trabalho? Se o objetivo do seu trabalho é só ter um recurso para poder suprir suas necessidades, ou quem sabe trazer algumas situações de satisfação, você ainda está distante daquilo que Deus quer fazer. Porque isso aí, o trabalho nosso, é uma plataforma para nos levar a viver o cumprimento das promessas de Deus. Algumas pessoas vão multiplicar financeiramente para abençoar o projeto de Deus na família que está ou na obra de Deus em geral. Algumas pessoas vão ser luzeiros ali naqueles lugares com as pessoas, abençoando as pessoas. Vai gerar relacionamentos para que você possa levar a luz de Deus com testemunho. Às vezes não falando nada, às vezes só dando um abraço. Mas acontece que a maioria das pessoas vive ali, parece que sai do bloco mental da vida espiritual, quando chega no trabalho e vira outra pessoa. Vira simplesmente um profissional. Não, você é instrumento de Deus também. Você que é filho e filha de Deus. Então, essa mentalidade é algo sutil. Eu estou dando aqui um atalho para a vida. É algo sutil. Quando você começar a crescer cada vez mais, nesse entendimento e nessa prática, de que tudo que você tem e precisa convergir para a salvação em Cristo, então ele se faz presente. E tem muita coisa que ele vai até mudar na sua vida. Tem gente que vai mudar de profissão. Tem gente que vai ficar com medo assim, meu Deus, como é que eu vou perder o meu sustento? Um salarinho bom que eu ganho. Só que Deus está a fim de multiplicar você. E às vezes a gente não escuta o Espírito Santo, e aí então fica com medo, porque olha para a sobrevivência, e aí não muda de vida por conta desse medo, e não vive as promessas, porque Deus tem muito mais para viver. Você está entendendo? É romper na mentalidade. Primeira coisa, primeiro passo para isso acontecer é você estar disposto a viver aquilo que você não está vendo. Outra coisa, você precisa estar disposto a sair do controle e deixar Deus tomar o controle. Ele ser de verdade Senhor. Outra coisa, você buscar isso com mais intensidade. Eu tenho certeza que se você começar a fazer isso, você já essa semana vai começar a ouvir mais o Espírito Santo. Deus vai começar a ajustar alguns graus na sua vida, porque quem sabe você está andando meio grau, 1 grau, 10 graus fora da rota. Isso vai te levar para longe do destino final. Mas se você começar a ajustar essa rota, fazendo isso que a gente acabou de falar, então você vai começar a viver mais no centro da vontade de Deus. Então, Simeão era um homem justo, piedoso e vivia nessa perspectiva. Ele queria levar a presença de Deus para as pessoas. E nessa noite, em nome de Jesus, que você possa agora virar essa chave no teu coração. E aquelas áreas que ainda não estão dentro desse curso, que você possa ajustar. Eu pergunto para você, será que você, essa semana, pode falar do amor de Deus para alguém? Quem aqui já teve alguma experiência com Deus? Levanta a mão. Umazinha. Levanta. No mínimo. Só isso. Levanta a mão, gente. Tem gente que não levantou. Quem já teve alguma experiência com Deus? Levanta a mão. Ah, agora melhorou. Tinha uma pessoa que estava meio dormindo. Sabia que se você contar isso aí para alguém, você pode transformar a vida de uma geração de milhares de pessoas? Milhares de pessoas. Milhares de pessoas. Que você só vai saber do céu quando chegar lá. Poxa, obrigado, porque o teu testemunho falou para fulano, que falou para Beltrano, falou para minha bisavó, eu estou aqui com toda a minha família. Eu sou efeito disso. Então, é o momento de você se posicionar. Você quer viver as promessas de Deus? É para fazer isso. É uma palavra de direção de Deus. Simeão, ele ouviu Deus falando, o Espírito Santo estava sobre ele, ele foi movido pelo Espírito Santo. Me acompanha nos versículos. Coloca o 26. Ele foi movido pelo Espírito Santo. O 26 diz que foi revelado pelo Espírito Santo a promessa. Quem quer saber a promessa de Deus? Diga eu. O que Deus quer até o final do ano para você? O que Deus tem para os próximos 5 anos? O Espírito Santo pode revelar para você. Você sabia que todos os seus próximos anos no céu
já estão programados? Existe uma vontade de Deus para você? Você não faz aquela oração que Jesus ensinou? Seja feita a tua vontade aonde? Na terra, como é? Então existe uma vontade de Deus no céu, que Ele quer te ensinar a trazer para a terra. Ponto. E o nosso objetivo é o quê? Ficar aqui chutando, acertando, ver se erra, acerta? É o quê? É ficar ligado com o Espírito Santo para trazer essa vontade do céu para a terra. Simples assim. Mas exige esforço. Ele precisa fazer isso. Para quê? Para experimentar essa vontade. Não dá para viver qualquer outra vontade. Qualquer vontade que pareça ser boa, agradável, mas se não for vontade de Deus, não adianta. Vai dar ruim no final. Agora, a vontade de Deus pode até ser desgastosa, pode ser complicada no começo, mas vai dar bom no final, pode ter certeza. Essa é a fé que nos move. Então, desejar essa promessa, viver essa promessa, ter a revelação dessa promessa é a melhor coisa. Só que é o seguinte, precisa ter paciência. Porque eu fico imaginando o Simeão escutando, querendo saber de Deus, do Espírito Santo. Qual vai ser o momento? Eu fico imaginando o Simeão lá. É hoje. Ô Deus, tá demorando, hein? Poxa! A menina solteira aí. Poxa, Senhor! De onde vai vir um varão? Não tô vendo ninguém na IBG. Aí, Senhor, tô precisando multiplicar meu salário, Senhor. Tá demorando. Calma. Afunila a tua atenção em Deus. Para que você possa ter sensibilidade para ouvir. Porque a promessa tem tempo, hora e lugar. E vai ser a melhor condição para você estar. Amém? E aí, então, quando a promessa chega? A promessa chegou. E aí tem outra coisa. Tem gente que recebe a bênção e estraga tudo. Tem gente que ora, Senhor, eu preciso de ganhar tantos mil, Senhor, para poder... Ela não está ensinando lá no grupo de crescimento, fé e finanças. Está lá ensinando 8 princípios para poder ter uma vida financeira não só equilibrada, mas multiplicar. Está lá, mas eu preciso melhorar minha renda, eu vou aqui enxugar, vou melhorar a parte das despesas, mas eu não estou vendo luz para aumentar as entradas. Aí Deus, tá bom, filho, eu vou te tirar desse emprego, vou abrir uma porta, você vai ser promovido lá no outro emprego e tal, vai ganhar o dobro. Começou a ganhar o dobro, quanto mais ganha, mais... Aí, só que o trabalho começa a exigir tempo. Aí já começa a deixar dinheiro no grupo de crescimento. Aí começa a afastar de Deus. Que vai dormir tarde. Aí não acorda mais cedo para orar. Aí já começa a se afastar da bênção. A bênção começa a virar maldição. Foi Deus que deu, mas a pessoa não age certo e perde a bênção. Isso em várias áreas. Às vezes até no ministério. Deus tem a promessa no ministério, mas vai lá e se empolga, fica mascarado no negócio de futebol. Fica lá se empolgando, fica... sabe? Opa, tô agindo aqui, aí o ego vem para fora. Ou é por querer reconhecimento, ou querer exposição. Perde a benção. Depois se perde. Então, quando a promessa chega, nós precisamos estar com o coração ajustado para fazer a coisa certa. Eu fico vendo ali Simeão pegando Jesus nos braços, olhando com um olhar de raio laser nos olhos da Maria e falando assim: esse guri aqui vai bagunçar o planeta e se prepara porque uma espada vai atravessar a tua alma. Maria não falou, está amarrado em nome de Jesus. Ela não falou isso. Porque ela estava conectada com o Espírito Santo também. Né? A Bíblia não fala nada, Lucas não relata nada, mas eu imagino que ela ou não falou nada e tremeu na base, ou ela falou amém. Mas se a pessoa não está ouvindo o Espírito Santo, se coloca no lugar de Jesus, um cara do nada chega, cadê as mães? Cadê a Sara? A Sara está lá atrás com a Claudinha? Com a Mica? Eu chamo a Mica de Claudinha. Cara do Cláudio, papai dela. Imagina, Sara,
Cadê a Sara? Tá lá. De longe eu vejo tudo embaçado. Pensei que era outra lá. Aí chega um homem, pega a Mica nos braços e fala algo nesse sentido. Ó, tu vai passar um sofrimento com ela. Se não estiver linkada com o Espírito Santo, vai rejeitar a palavra profética. Pastor Zé Rafael fica... mandou uma profecia ontem para mim, eu recebo. Como é que é? Declarando prosperidade na minha vida, falando que eu sou isso ou aquilo. Eu falei, recebo, irmão. Vou recebendo. Não foi, irmão? E vou recebendo. E vou declarando também. Por quê? Você tem que estar ligado com o Espírito Santo. Então, que promessas Deus está tentando falar para você e você ainda não ouviu? E quando você receber, como que você vai agir? Vai fazer o que tem que fazer? Ou vai tremer na base para agradar as pessoas? Porque Simeão coloca Jesus nos braços, olha para o pai e para a mãe, e se ele não tivesse fé, ele poderia fazer assim, ó, eu não vou falar isso não, porque pode magoar a moça. Pode magoar, o José pode, o cara é carpinteiro, o cara deve ser, eu acho que ele devia ser fortinho, ficar mexendo em madeira, esse povo que, né, pega tal. Não vou falar não, porque vai o cara ficar bravo comigo, o negócio ficar feio pro meu lado. Quantas vezes a gente cede por causa das pessoas e não faz o que Deus fala para fazer? E perde o caminho da bênção. Mas, enfim, nós vamos avançar em direção às promessas de Deus. E quem quer avançar nas promessas de Deus, diga amém. Todo tempo entre a declaração das promessas e a conclusão da promessa de Deus é um tempo de preparação, é um tempo de aperfeiçoamento, é um tempo de estar moldando você para que você possa chegar na promessa e vivê-la intensamente. Mais ainda, viver a promessa por toda a eternidade. Portanto, ajuste a sua vida. Vamos ajustar junto. Essa palavra é para você e é para mim. Vamos inclinar nosso coração para quê? Para nos consagrarmos mais a Deus e vivermos um nível mais alto na questão de sermos justos. De vivermos conforme o que a palavra de Deus nos ensina. De buscarmos mais isso e mudar áreas da nossa vida que precisam ser mudadas. 1. Piedoso. Como é teu relacionamento com as pessoas? 3. Perspectiva de eternidade. Porque nós temos a salvação em Jesus e temos toda uma eternidade para viver. Então, não perca a oportunidade durante essa vida aqui você se perder no caminho, mas continuar avançando e vivendo as promessas de Deus para você. Nós somos uma família. E aqui eu falo, não estou falando só da IBG, eu estou falando de Deus, a família de Deus. Nós somos uma família de Deus nessa cidade. E nessas cidades que tem Blumenau aqui também representado. Nós somos a família de Deus nessa terra. E Deus quer que todos nós vivamos a maior promessa, que é a presença de Jesus na nossa vida. E venhamos nos inclinar para transmitir isso para as pessoas. E eu quero declarar aqui, em nome de Jesus, um despertar na sua vida. Um despertar para que você entre num nível de intimidade, de conhecimento da pessoa e da presença de Deus. Cresça em revelação da sua voz, ser movido por Ele e ir sempre no lugar certo, na hora certa e fazer a coisa certa. Em nome de Jesus, que as promessas do Senhor se cumpram na sua vida e através da sua vida, que as pessoas possam ser abençoadas, instruídas, que as pessoas possam ser tocadas pela salvação de Jesus de Nazaré. Através de você, você cresça nessa caminhada. Não fique como um ser humano natural, mas cresça como um homem, uma mulher de Deus, vivendo todas as suas promessas. Quem concorda, recebe, diga amém e fique de pé para a gente orar em nome de Jesus.